No vídeo de hoje eu vou te dar uma aula a respeito de como que você pode analisar o seu primeiro fundo imobiliário do absoluto zero. Eu separei alguns requisitos que são essenciais para quem está querendo aprender tanto a investir em fundos imobiliários quanto a analisar esses mesmos fundos e compor aí a sua carteira de investimento. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de investir em fundos imobiliários, sabemos que quanto mais informações nós tivermos a respeito daquele FII, mais seguro vai ser o nosso investimento. E existem diversos fatores e diversas informações que são aproveitáveis para nossa escolha e, é claro, fazermos ali um bom investimento. Existem hoje basicamente duas formas onde você pode ter acesso às informações de um respectivo fundo imobiliário. Pode ser através do seu RI, que é relacionamento com investidores. Se você for lá no Google e digitar, por exemplo, MXRF11 RI, você vai acessar o portal do próprio fundo imobiliário e vai ter acesso ali a todos os relatórios gerenciais de desempenho, composição do portfólio, resultados e dentre outras informações que são interessantes para o investidor ter acessibilidade ali e tomar as suas decisões. Ou basicamente, se você não quer seguir por este caminho, você segue pelo caminho mais fácil, que é acessando um site de análise de ativos. E alguns exemplos que você pode ter à sua disposição é Investidor 10, Status Invest, Fundos Explorers, clubedefis.com e dentre outros aí sites que você pode estar acessando para analisar os seus ativos, os seus investimentos. E dentre os demais requisitos que você pode selecionar como parâmetro para os seus investimentos, eu separei aqueles que, na minha opinião, para quem está começando a investir, são essenciais e indispensáveis, né? Até para quem já investe há mais tempo também, já sabe que esses requisitos que eu vou estar citando a partir de agora são essenciais para fazer uma boa escolha e fazer um bom investimento em fundos imobiliários. E falando já sobre o nosso primeiro requisito, é sobre, principalmente para quem gosta de investir em fundos imobiliários do tipo tijolo, é sobre a quantidade de imóveis e sobre a quantidade de inquilinos que este fundo imobiliário possui. Porque imagine o seguinte cenário: você possui, né, como exemplo, você possui um imóvel, uma única casa e um único inquilino. Aí você tem um monoativo, mono no sentido de ser apenas um, ou se é multi-ativos, no caso multipropriedades, uma quantidade maior de imóveis. Mas dando continuidade ao contexto da coisa, imagine que você tenha uma única casa, uma única propriedade alugada para um único inquilino. Se este inquilino houver qualquer tipo de problema com este mesmo inquilino e ele não puder mais te pagar, não tiver mais a possibilidade de pagar o aluguel, você simplesmente perdeu 100% da sua receita de aluguéis. E dentro dos fundos imobiliários isso não muda. Por mais que os fundos imobiliários aluguem espaços físicos, a maioria deles, para grandes empresas, o risco também de inadimplência acontece, de aquela empresa deixar de pagar o aluguel daquele espaço, ou falir, ou chegar à falência, ou qualquer outra situação que expõe a empresa ali a uma catástrofe e você deixa de receber pelo seu aluguel. Quando você for analisar fundos imobiliários, é importante que você busque fundos imobiliários que tenham uma quantidade maior de ativos, né? Por exemplo, 5 galpões, 7, 10, 15, ou uma quantidade quanto maior nesse sentido, melhor, claro, levando em consideração também outras informações que não só a quantidade, como por exemplo os inquilinos, né? Todos os inquilinos que eu tenho, pode ser para um só inquilino, essa quantidade de ativos que eu tenho alocado, ou eu tenho muitos imóveis e a maioria deles distribuído para inquilinos diferentes. Um exemplo que eu posso te dar prático do que eu quero dizer com a quantidade de inquilinos e a quantidade de ativos. Imagina o que aconteceu com a Americanas. A Americanas tinha alguns espaços alugados aí de alguns fundos imobiliários. Ela deixou de pagar em um determinado período e esses fundos imobiliários ficaram sem receber, respectivamente, pelo que aconteceu, né? Pelas informações, pelas notícias que rolaram em torno da Americanas. Então, se o fundo imobiliário ele não tivesse outras opções, né, de imóveis disponíveis para outras empresas, provavelmente seria um problema bem agravante ali para aquele fundo imobiliário. Por isso que é interessante que você analise não só a quantidade de imóveis que aquele fundo imobiliário possui, como também quem são os inquilinos. Se é um único inquilino para a mesma quantidade de imóveis ou se é vários inquilinos para vários imóveis, né? Para que você não fique à mercê desses dois riscos. O risco de ter a inadimplência e também o risco de perder as suas receitas, porque se for só um inquilino, consequentemente ele deixar de pagar, ele vai deixar de pagar por todos os outros também. Outra coisa relacionada, que é o nosso segundo requisito, é sobre taxa de vacância física e taxa de vacância financeira. Imagine que dentre aquele espaço que um fundo imobiliário tem locado, ele deixou de locar uma parte dele. Isso é o que nós chamamos de vacância física. É o quanto eu estou deixando de locar de um espaço que eu tenho destinado para aluguel. E isso você tem acesso também nos relatórios e nos próprios sites de análise, né?
Imagine que a vacância, quanto maior ela for, é um reflexo de que aquele espaço ou de que aquele fundo imobiliário está recebendo menos aluguéis. E quanto menor essa vacância for, ou se ela for zero, tá ótimo, pois eu tenho menos risco de ter algum tipo de vacância, então meus espaços que eu tinha livre para locação foram ocupados. Isso é uma vacância zero. E já no sentido de vacância financeira, ou muitas vezes chamado de inadimplência, é o quanto eu deixo de receber. Se eu tenho todos os espaços locados, mas eu tenho uma inadimplência, algum daqueles inquilinos está trazendo algum problema financeiro, pois ele deixou de pagar para mim uma receita que era recorrente, e isso se torna uma inadimplência, também chamada de vacância financeira. Então são duas informações que fazem conexão com a quantidade de imóveis e inquilinos, que é o nosso primeiro requisito. O nosso segundo, no caso, são as vacâncias financeiras e físicas. E é muito importante que você sempre analise isso e leve em consideração. Aquele fundo imobiliário que eu estou querendo investir, por ser uma quantidade interessante de imóveis, uma quantidade de inquilinos interessantes que tem menos risco, e como que está a relação de vacância desses espaços? É uma vacância pequena, relativamente pequena ou zero? E a inadimplência também é muito grande ou muito pequena? Quanto maior for os dois sentidos de inadimplência, tanto na questão física, no espaço físico, a vacância física, quanto a financeira, pior é, e uma pior escolha você vai estar fazendo por investimentos que tenham esse grau elevado. Então lembre-se sempre, quanto menor, melhor, e comparando aí, juntando com as outras informações que já foram faladas no primeiro requisito. Terceiro requisito, que também é essencial na hora de você investir em um fundo imobiliário, e isso não só para fundos imobiliários do tipo tijolo, como também para fundos imobiliários do tipo papel, que são os principais fundos imobiliários que chamam a atenção nesse requisito, que é dividend yield. O dividend yield nada mais é do que o resultado que aquele fundo imobiliário está pagando por cota em relação ao seu preço de mercado, né? O dividendo é quanto que aquele fundo está me pagando mensalmente ou anualmente em relação ao seu preço de mercado, que é o preço que as cotas estão sendo negociadas ali lá no mercado financeiro. E quanto maior esse dividend yield for, atenção também você deve ter. Por quê? Porque você deve levar em consideração, antes mesmo de analisar só o dividend yield, se aquele dividend yield é recorrente ou não, ou se aquele resultado do dividend yield ele vem seguindo uma média nos últimos períodos. Não adianta 12 meses esse fundo imobiliário ter me pago ou ter pago, né, e eu ter a intenção de comprar ele agora 15% ao ano, mas o seu histórico é inferior, ou ele pode ter pago um dividendo muito fora da média que ele sempre pagou, por causa de alguma eventualidade. Pode ser uma alienação de algum imóvel, no caso de um fundo imobiliário de tijolo, ou pode ser por algum juros ou alguma outra remuneração que entrou ali em um fundo imobiliário de papel e ele acabou pagando esporadicamente um rendimento maior naquele mês. Então tomem cuidado, tá? Muitas vezes fundo imobiliário pagando dividendo alto nem sempre é sinal de que ele é um bom fundo. Analise também a média de outros fundos imobiliários do mesmo segmento, consequentemente jamais leve em consideração só o dividend yield para você fazer um investimento em fundos imobiliários e até mesmo para ações, né? Nós estamos falando, o foco não é falar de ações, mas o dividend yield é levado em consideração nos dois cenários, tanto para quem investe em fundos imobiliários quanto investe em ações, e o sentido é o mesmo. O quarto requisito, que também é essencial na hora de fazer a sua escolha de fundos imobiliários: a liquidez. A liquidez, ela nos traz a seguinte informação: a facilidade que eu vou ter de comprar esse fundo imobiliário é boa ou não? Ou a facilidade que eu vou ter de vender este FII é boa ou não? Se você analisar o indicador de liquidez, você vai ver que alguns fundos imobiliários têm um volume de negociação de 100 mil, outros de 1 milhão, outros de 100 milhões, 1 bilhão, outros de 100 milhões e assim sucessivamente. Quando se fala da facilidade de comprar ou vender, quanto maior o fluxo for de compradores e vendedores, melhor, pois eu vou ter opções tanto no preço de compra quanto no preço de venda para eu vender, se caso eu precise se desfazer das minhas cotas, dos meus FIIs. Então lembre-se que esse requisito, quanto maior ele for, melhor também para eu ter essa facilidade de negociações dentro lá da minha corretora. E o nosso quinto requisito, que também é muito importante, é analisar a performance daquele fundo imobiliário que eu estou querendo investir, que eu desejo investir. Lembrando que a gente sempre faz uma junção de todos esses requisitos, né? Você pode definir como um parâmetro para você poder investir. Você pode definir: só vou investir em fundos imobiliários que tenham uma liquidez relevante, né, de valor X adiante, fundos imobiliários que só tenham uma quantidade X de ativos, um fundo imobiliário que paga entre valor X e X de dividend yield. Isso pode ser parâmetros que você pode definir na hora de fazer a escolha dos seus fundos imobiliários. E quando falamos na performance de um fundo imobiliário, estamos falando do desempenho que aquele fundo imobiliário obteve desde o momento da sua criação até o momento atual, pois existem fundos imobiliários que têm 2 anos de atividade,
outros que têm 10 anos, outros que têm 15, outros que já até ultrapassaram essa faixa em questão de período. E por que que é bom e é interessante sempre você olhar pelo menos 5 anos aí da performance daquele fundo imobiliário? Porque se o fundo imobiliário nesse prazo, nesse período que você está analisando, por exemplo, não teve um desempenho pelo menos de acordo com a inflação ou acima da inflação, ele é um fundo imobiliário que ainda, que não foi viável em momento algum investi-lo. Por quê? Porque o seu desempenho foi inferior até o do que uma renda fixa provavelmente estaria pagando, que é o que acontece quando nós temos taxas de juros elevadas e muitas vezes se torna mais viável migrar de fundos imobiliários para renda fixa e ter um melhor retorno. Da mesma forma que acontece o contrário também. Quando eu tenho taxas de juros baixas, muitas vezes se torna mais atrativo eu migrar para a bolsa de valores, em fundos imobiliários, ações ou outros ativos negociados ali também na bolsa. E você analisar essas informações são importantes, né? Por exemplo, verificar o benchmark daquele fundo imobiliário. Como que está o desempenho dele em relação ao benchmark do próprio fundo, dos próprios fundos imobiliários, que é o IFIX. Como que está o desempenho, como que foram os últimos 2, 3 anos desse fundo imobiliário em relação ao CDI, que é outra taxa de juros básica, em relação à taxa Selic, em relação ao IPCA, que é a nossa própria inflação. Analisar essas informações são importantes também, tá? Porque muitas vezes você imagina estar ganhando dinheiro e quando esse investimento que você fez em um ativo tem um desempenho menor, por exemplo, com a inflação, você não ganhou dinheiro, você deixou de ganhar, você acabou perdendo porque o seu custo de oportunidade foi menor do que o que você poderia ter alocado em outro local. Por isso que é sempre interessante você ter essa visão, tanto da renda variável, das possibilidades que existem em renda variável, quanto das possibilidades que existem em renda fixa em determinados momentos ali da economia. Ficar atento a essas oscilações, você pode sempre se antecipar a esses movimentos e aproveitar, a onda, tanto na renda variável quanto na renda fixa. Se você gostou desse vídeo e esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender um pouco melhor sobre análise de fundos imobiliários, eu só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos que também gostam de investimento. E vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.